nós vamos ter hoje? Nós temos uma revisão de informática. Vocês viram que informática é uma matéria pequenininha, né? Tem pouco conteúdo que pode cair na prova. Então nós vamos ter aí justamente uma revisão. Por quê? Eu não vou aqui parar para ensinar exatamente alguns detalhes, porque vocês já viram. Nós estamos revendo o conteúdo e vamos dar ênfase àquilo que tem maior probabilidade de estar aparecendo na prova. Então a aula vai ser no ritmo que vocês vão ver quase o professor espumando pela boca. Por quê? Porque é muito conteúdo realmente. Bom, e nós conhecemos aí o nosso adversário, que é a CESP. E a CESP, ela se torna um pouco metódica em algumas situações da prova. E ela gosta de cobrar muito a parte conceitual. Em essência, quando você analisa a prova dela, vocês têm que lembrar que existem palavras principais que são o foco. As palavras onde você tem que se focar para não perder a questão. Ou seja, apareceu lá na prova, suficiente, é possível, não é possível, talvez, quem sabe, sempre, ainda. Então você toma cuidado com essas palavrinhas polarizadas. Por quê? Apareceu uma palavra assim, sublinha. Tá certo que algumas vezes ela pode estar certa essa questão. Na maioria está errado. Mas ainda existem as que estão certas. Mas é um ponto onde você vai focar uma concentração maior. Você vai ver se é realmente aquilo que ela está dizendo naquele instante. Então as palavras polarizadas são algo muito importante na prova de informática. A interpretação de texto é algo extremamente cobrado pela CESP, juntamente com as questões de conhecimento implícito. Então esse é um dos focos maiores dela na hora da prova. O bom é que as questões são de um caráter bem escrito. Então elas são bem elaboradas. Quando nós olhamos para a informática, nós temos logo de início aquela situação em que ela coloca um modelo de comunicação quando você está inserido dentro de uma rede. Quando você tem uma rede de computadores, pode ser a internet ou a intranet, ambas são redes. Nós temos um modelo em que existe o cliente, que somos nós, usuários, e tem o servidor. O servidor é onde estão disponibilizadas as páginas, os sites, pode ser um servidor de sites ou um servidor de e-mail. Eu tenho vários tipos de servidores. Pode ser um servidor de aplicação dentro da própria empresa, dentro da instituição. Mas a situação que ela coloca é como se dá essa comunicação entre eles. Se dá uma comunicação em que nós, usuários, simplesmente fazemos uma solicitação. Nós pedimos algo em que o servidor, ao receber essa solicitação, responde para nós. E que tipo que é essa solicitação? Quando nós digitamos o endereço do site, isso é uma solicitação. Nós estamos dizendo para o servidor, olha, eu quero receber este site. E o servidor, ao receber a solicitação, responde, ele serve, ele envia as informações para nós. Então essa é a situação aí colocada pela Branca. Aí, quando nós falamos dessa estrutura de redes, ela quer saber quais são as regras de comunicação dentro dessa rede. Como se dão as trocas de informações. E nós temos aí 3 principais protocolos. Protocolo HTTP, HTTPS e FTP. O mais usado é o protocolo HTTP. Usamos o HTTPS quando precisamos trabalhar com a troca de informações de maneira segura. Então, nós precisamos trocar isso de maneira sigilosa, nós pegamos o HTTP. Mas o hipertexto, o mais usado, é para transportar que tipo de conteúdo? Para transportar arquivos no formato HTML principalmente. Então, quando fala em arquivo HTML, você associa com os editores. Editor de texto, Word e Writer, salvam no formato HTML? Sim. Excel e Calc de planilha, salvam em HTML? Também. PowerPoint Impress? Também. Então, é possível, através dos editores do Microsoft Office, gerar arquivos no formato HTML. Por consequência, eu estou gerando arquivos para ser visualizado no HTTP, ou seja, conteúdo para visualizar na internet. Mas ainda, quando eu falo em um arquivo HTML, eu estou falando em que tipo de conteúdo? Conteúdo multimídia. Então, o protocolo HTTP visualiza conteúdo multimídia. E para que serve isso? Para identificar que é um conteúdo do tipo texto, áudio, vídeo, imagem, ou mesmo uma página feita em Flash. Por que isso é importante? Porque o protocolo vai determinar. Se eu pegar um arquivo executável, ele corresponde, ele pertence a essa lista, um programa? Não, um programa não faz parte dessa lista. Então, quando nós vemos a estrutura de segurança, nós temos um cara que vai dizer que o executável, por não fazer parte dessa lista, não vai poder ser transportado através desse protocolo. Não vai poder passar pela porta do protocolo HTTP, que por padrão é a porta 80. Não é característica da CESP cobrar a porta. Mas o conceito, que tipo de protocolo é? Hipertexto. Qual conteúdo? Conteúdo multimídia, ponto. Mas aí, quando eu quero trabalhar com segurança, o HTTPS faz isso usando o quê? Uso de
criptografia. O que é a criptografia? Ele codifica as informações para manter elas sigilosas. Então, para evitar que outras pessoas enxerguem uma informação que você está trocando. E pode perguntar quais os protocolos usados pelo protocolo HTTPS para fazer a criptografia. Protocolo SSL ou protocolo TLS. São 2 protocolos também usados pelo processo do HTTPS. E ainda, tem o protocolo aí de transferência de arquivo. Cuidado com a transferência de arquivos. Quando eu falo em transferência de arquivos, estou falando em download ou upload. Ou seja, pegar arquivos da rede, pode ser a internet, pode ser a intranet, e copiar para dentro do meu computador. E o upload, o processo inverso, é quando sai do seu computador e vai para algum outro computador na rede, seja um computador doméstico ou mesmo um servidor. Então, esses passos, isso pode ser algo pegadinha e aparece nas provas com frequência. E a CESP vai querer escrever um textinho aí, enrolation, para enganar você. Só que você tem que tomar cuidado. Quando eu falo em download e upload, quando eu coloco um CD no computador, eu estou fazendo um download? Não. Por quê? Copiar um arquivo do CD para o meu computador, eu estou simplesmente fazendo uma transferência de arquivo de computador para o computador. Do CD para dentro do computador. Ou seja, eu não vou estar fazendo um uso de protocolo de comunicação em rede. Isso tem que ficar bem claro. E cuidado com relação àquelas situações do correio eletrônico. Quando você usa o FTP ou não. Então, o FTP vai ser usado no caso do cliente de e-mail? Depende. Vamos ver aí em relação aos protocolos que ele está trabalhando. Quando eu falo em correio eletrônico, ela coloca justamente essas 2 situações. Comparação entre web-mail versus cliente de e-mail. Então, quando ela coloca esses 2 caras, ela quer saber o que é o web-mail? Nada mais do que uma interface de acesso. Ou seja, quando eu estou usando o webmail, eu estou usando necessariamente um navegador de internet, seja Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, ou, no caso, Opera, aí, como citado em outras provas. Então, você observa que ele é usado para visualizar um e-mail que está dentro do servidor. As mensagens de e-mail na interface de acesso via webmail, elas ficam dentro do servidor. E isso é fundamental. A mensagem está lá. Então, se você está usando um navegador para visualizar um e-mail, você está usando o protocolo HTTP ou HTTPS. Qual é a pegadinha que pode vir? Eu uso o protocolo HTTP ou o protocolo HTTPS para envio e recebimento de e-mails no webmail? Não. Por que eu não vou estar fazendo uso deles? Porque ele não é usado para enviar e nem receber. Ele é usado para visualizar o conteúdo que está lá dentro, mas não para fazer envio nem recebimento. Por isso que ela não foca especificamente esse tipo de questão. Ela fala, qual o protocolo usado? É usado HTTP ou HTTPS. Mas é envio e recebimento? Não. Quando ela cita o termo envio e o termo recebimento, ela está fazendo ênfase no cliente de e-mail. Então aí ela vai comparar o webmail versus cliente de e-mail. Cliente de e-mail é necessariamente um programa instalado no computador do usuário. No computador do usuário. Não vai estar no servidor esse programa. E esse programa, o que ele tem de informação? Esse programa, ele trabalha com protocolos específicos. E esses protocolos em específico têm o quê? Tem que analisar qual a diferença e qual é o uso de cada um deles. Então, quando eu olho para o protocolo de cliente de e-mail, eu tenho o protocolo específico para envio. Protocolo de envio é o protocolo SMTP. Vai ser sempre envio? Sempre envio. E ainda, protocolos de recebimento, pode ser POP ou IMAP. Então você analisa que tem 2 protocolos. E ela vai estar querendo saber a diferença entre esses 2. Protocolo POP copia as mensagens para o computador do usuário. Enquanto que o protocolo IMAP ele é utilizado para acessar a mensagem. Então no POP a mensagem que é lida está no seu computador. Enquanto que no IMAP a mensagem que você lê está dentro do servidor de e-mail. Então aquela situação de que eu posso ficar offline no POP e no IMAP eu tenho que necessariamente estar online. Ainda ela coloca outras situações. Quando eu uso o POP, eu vou usar o FTP? Não. Por quê? Porque a mensagem, inclusive o anexo, vem para o seu computador via POP. Então você não vai precisar usar o FTP. Já no caso do IMAP, no IMAP a mensagem está no servidor. Se ela tiver anexo, eu vou ter que baixar esse anexo à parte. Aí eu preciso usar o FTP. Porque eu tenho que baixar o anexo apenas, mas não a mensagem de e-mail, somente o anexo. Cuidado com os termos-chave aí. Busquem as palavras-chave dentro das questões para não cair nas pegadinhas do texto bem elaborado aí que a CESP traz,
que tenta induzir você ao erro. Mas ainda falando dentro dos assuntos da internet, nós temos aquela situação do endereço, que ela coloca lá a URL. URL é para você fazer busca? Não, o URL é um endereço exato. Tanto que, se eu pegar e mudar uma letra dessa URL, desse endereço, desse site, ou pode levar a lugar nenhum, ou levar a um site diferente. Então, uma URL leva apenas para um único lugar. Pode ter duas URLs diferentes que levam para o mesmo site? Pode. O próprio exemplo é o google.com, google.com.br. São dois endereços diferentes que levam para o mesmo lugar. Então, essa é uma situação. Beleza, mas ainda em relação ao endereço de um site, nós temos que, primeiramente, podemos dividir ele em três partes principais, em que a primeira parte é o HTTP, que corresponde ao protocolo. Muito cuidado, não é muito característica da CESP trazer figuras, mas de vez em quando ela coloca figuras na hora da prova. E ela pode estar trazendo uma figura em que não aparece, ela coloca lá a figura do Internet Explorer, de algum navegador, e coloca a barra de endereços. E ela não indica essa informação, ou seja, ele está oculto. Então, se não estiver aparecendo o HTTP, não tiver a informação de qual protocolo está usando, você vai dizer que é o protocolo HTTP. Isso é só nos navegadores mais novos, nos atuais que estão fazendo isso, eles estão ocultando a informação. Mas, para dizer que é HTTPS, que é o protocolo seguro, necessariamente tem que estar aparecendo. Então, o HTTPS tem que aparecer obrigatoriamente, enquanto que o HTTP pode estar oculto. Segunda parte, é uma pasta. É onde que está o site realmente dentro daquele servidor. É a localização interna dele. Então não é resolvido na internet, mas sim no servidor. O que é resolvido na internet é o domínio, que por sua vez podemos dividir um domínio em três partes principais, que a CESP pode citar assim. A primeira parte é o ramo é o país. Existem domínios que não têm o país especificado? Sim, é aqueles genéricos, .com, .org, que não especifica qual o país que está sendo tratado esse cara. Mas eu também tenho a segunda parte, que corresponde ao ramo de atividade. O ramo de atividade pode também ser ocultado? Depende. Existem sites com o ramo de atividade oculto? Sim, que não aparece? Existe. Universidades federais, a maioria é assim. E o próprio órgão onde você vai para fazer o registro.br, ele também não tem o ramo de atividade. Mas, hoje, eu posso registrar algum domínio sem essa segunda parte? Não, para fazer registro hoje, tem que colocar um ramo de atividade obrigatoriamente. E, por fim, você tem o nome do site. Questões que podem estar associadas. O nome de um site pode ter qualquer caractere? Palavra-chave qualquer. Qualquer você pega qualquer exemplo. Ou seja, pegar algum exemplo eu já anulo o qualquer. Questão do raciocínio lógico está ajudando na prova de informática. Então, se eu pegar lá um site, por exemplo, posso ter interrogação no nome de um site? Não. Então, já há algum exemplo de que não dá qualquer caractere. Pronto, você já disse que não vale qualquer. Mas, pode cedilha? Desde 2 anos para cá, pode. Pode acento? Pode. Então, não é qualquer, mas existem as exceções para acentos e cedilha. Também posso estar utilizando aqui o sublinhado. Também tem situações que dá para usar, mas não é de uso comum esse cara. Mas ainda com relação à rede vem aquela situação, comparação típica da CESP. Analisar entre internet versus intranet. Em essência, a internet é uma rede pública, é a rede mundial de computadores. Então você tem toda essa estrutura de computadores aí ligados. Enquanto que a intranet é uma rede privada, ou seja, ela é de acesso restrito a um grupo de usuários específico. E esses usuários em geral são quem? São os próprios funcionários, os servidores daquela instituição. Então essa é a relação que você tem inicialmente. Mas qual a finalidade de compor uma intranet? É simplesmente para deixar uma rede restrita? Não. Ela tem finalidades além. Ela serve principalmente para compartilhar recursos. Exemplos de recursos que eu posso estar compartilhando. Impressora, arquivo e mesmo sistemas. Então, uma rede é uma coisa. É a estrutura, computadores ligados dentro de um âmbito cercado. Enquanto que quando eu falo em um site, é simplesmente uma página, uma informação que está disponibilizada dentro de alguma dessas redes. Então, eu posso ter um site dentro da internet? Posso. Da internet, então pressupõe-se que ele tem acesso público, todo mundo pode acessar. Mas esse site pode ter controle de acesso, mesmo estando na internet?
Pode. Coloca lá o controle usuário e senha. Mas ele tem controle de acesso. Mas é um site. É simplesmente uma informação que está lá dentro. A rede é maior do que o próprio site. É a estrutura física como um todo. E daí, eu posso ter também um site dentro da intranet? Também posso ter um site dentro de uma rede privada. Então, isso que você tem que associar e ter muito cuidado. Beleza, tranquilo, essa é a diferença. E só para frisar um detalhezinho muito importante. Lembra que a CESP gosta de segurança da informação. E quando fala-se em segurança da informação, nós também temos a situação em que nós precisamos estender as extensões de uma intranet. E eu posso fazer isso ligando as duas instituições com um cabo. Eu faço o quê? Torno a minha intranet em distâncias longas, mas ligada, mantendo a mesma intranet. Mas, hoje, vale a pena ligar um cabo entre cidades longe? Não. Você pega e usa a própria estrutura da internet. Então, nessa situação, você está falando da VPN, quando você tem que estender o conceito. Então, rapidinho aqui, só liga a luz aí para nós. Quando nós olhamos para essa situação, é aquela situação em que você tem lá, por exemplo, pega uma agência da Caixa Econômica Federal. Onde? Pega aqui em Cascavel. Pega uma agência que está lá no Maranhão, o pessoal assistindo, também da Caixa Econômica Federal. Então, daqui de Cascavel, Maranhão é perto? Não. Tem que ir longe pra caramba. Compensa ligar um cabo até lá? Não. Então, o que você faz? Você usa a estrutura que já está ali pronta para ser utilizada, que é a estrutura da internet. E o que você faz? Você passa por dentro dessa internet. Só que daí nós temos dois conflitos. A intranet é uma rede privada, enquanto que a internet é uma rede pública. Se eu passar direto a informação aqui dentro, ela vai ficar pública, então qualquer um pode acessar. Isso é algo que você deseja? Não. Então você tem que fazer algo para proteger os dados antes de jogar eles dentro dessa rede. Então você cria lá o conceito de criptografia em cima disso. E você utiliza a ideia como sendo um tunelamento. E o que é um tunelamento? Tunelamento podemos simplesmente dizer que é uma rede virtual, só que feita de maneira privada, uma VPN, Virtual Private Network. Ou seja, a rede feita de maneira privada, que é a própria intranet. Uma rede privada é a intranet. Só que eu vou fazer ela de maneira virtual. Ou seja, estou passando um cabo aqui? Não, eu estou imaginando que tem esse cabo, então eu estou virtualizando uma informação. Da mesma forma como vocês veem durante a aula, não usa um computador dentro do outro? Existe dois computadores ali dentro? Não, mas existe um computador virtual, uma máquina virtual, fingindo ser um outro computador. Essa é a ideia quando eu falo em virtual, mantendo uma rede privada, só que virtual. Passou ali por dentro. Beleza. Esse conceito usa o conceito de criptografia. Isso que ela pode estar associando para você também na hora da prova. Continuando a situação. Nós vemos que quando ela fala em segurança da informação, ela coloca o carinha conhecido como firewall. O que o firewall faz? O firewall é o monitor que fica na porta olhando o protocolo e se o conteúdo que está tentando passar por aquela porta condiz com o protocolo. Ou seja, ele monitora as portas. Posso dizer que as portas da rede, como posso dizer que as portas do seu próprio computador. Então essa é a estrutura principal que eu tenho. Ele é o cara que ajuda na segurança. Há situações que ele pode analisar e outras situações que não. Qual situação que ele avalia? Quando ele olha o tipo do dado que está sendo trocado e se condiz com o protocolo. Então é isso que ele está cuidando. Simplesmente isso. Ainda em relação à segurança da informação, nós temos os 4 princípios básicos da segurança da informação. Ponto fortíssimo cobrado pela CESP. Ou seja, pode aparecer de 2 a 3 questões somente sobre isso. E é simples. Você vai pelo jogo de palavras, pela interpretação de texto. Então você consegue resolver tranquilamente essas questões lendo. Não precisa nem lembrar do conceito muitas vezes. Por exemplo, quando eu olho aqui para esses 4 nomes, eu tenho disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Ou seja, os 4 princípios básicos compõem uma dica. E você vai lembrar dela na prova? Vai. Mas só lendo pelo português. Disponibilidade vem de disponível. Aí você tem que lembrar. Você vê lá no direito administrativo que disponibilidade é simplesmente publicar a informação? Não. Eu tenho que deixar ela que todo mundo possa acessar quando precisar. Então o termo você vê no direito e é o mesmo que tem que aplicar aqui. Eu tenho que manter uma informação disponível para quem
precisar dela e quando a pessoa precisar. Então isso é o conceito da disponibilidade. E integridade garante a não alteração da informação. Na verdade, ela não vai impedir que a informação seja alterada. Ela vai servir como uma verificação para dizer foi alterada ou não. É isso que ela faz. E a confidencialidade e a autenticidade? Bom, são dois processos que a CESP vai pedir para você dizer como ele está sendo trabalhado. Ou seja, como ela pode fazer o processo e qual desses dois conceitos ela vai estar usando. Se é a confidencialidade ou a autenticidade. Em princípio, confidencial é algo sigiloso que você quer garantir o segredo da informação. Isso é a confidencialidade. E a autenticidade é garantir quem fez aquilo, garantir o autor de uma informação. Isso é a autenticidade. Mas aí ela associa essas duas e fala, conforme o exemplo que você tem no material, quando um usuário, alguém está fazendo uma mensagem, e ele vai pegar essa mensagem e vai criptografar com a chave pública. Se ele vai criptografar com uma chave pública, vai ter que ser com a chave pública dele ou do destino? Depende. Se ele usar a dele, quem que vai conseguir acessar essa informação? Somente ele. Se ele usar a própria chave pública, somente ele vai ter acesso. Então seria uma forma de garantir o sigilo do dado de forma que só ele possa acessar depois? É uma forma. Mas eu também posso fazer o quê? Na situação comum, quando eu quero enviar para alguém, eu vou usar a chave pública do destino. E se eu uso a chave pública do destino, eu estou garantindo que somente quem tem a chave respectiva possa abrir. E qual que é a chave correspondente à chave pública de alguém? A chave privada. Então, se eu usei a chave pública do destino, o destino, ao pegar essa informação, vai ter que usar a sua própria chave privada para abrir a mensagem. Então, assim, eu estou garantindo qual dos princípios? Confidencialidade ou autenticidade? Confidencialidade. Porque eu estou garantindo que somente uma pessoa consiga abrir aquela informação, que é justamente o destino da mensagem. Então, esse é o passo da confidencialidade. Enquanto que a autenticidade é o processo, de certa maneira, inverso. Você quer comprovar que você fez algo. O que você vai usar? Algo que somente você tenha acesso. Que informação só você conhece? A sua chave privada. Então, para garantir a autenticidade, você usa a sua própria chave privada, criptografa a mensagem e envia para o destino. O destino, para confirmar que foi você que fez aquela mensagem, aquela informação, o que ele precisa? Da sua chave pública, ou seja, de quem enviou, do remetente. Então, o destino pega a chave pública do remetente e abre a mensagem. Então, vejam que esses dois princípios são exclusivos. Ou seja, a confidencialidade garante a autenticidade? Não. A autenticidade garante a confidencialidade? Não. Então, se eu pegar e usar a minha chave privada, quer dizer que qualquer pessoa vai conseguir ler? Sim. Por quê? O que é necessário para ler essa informação? Ter acesso à minha chave pública, que é uma informação, como o próprio nome diz, público, e que sobre ela é garantido o princípio da disponibilidade. Então, quem precisar da minha chave pública deve ter condições de encontrá-la. Ela deve ser de fácil acesso a essa informação. Então, aí estão os princípios básicos da segurança da informação, que, óbvio, quando eu falo em situação aí da chave pública e chave privada, o que eu preciso fazer para conseguir essas duas informações? Eu preciso comprar um certificado digital. Mas veja que, nos exemplos que vocês têm aí anotados, não são todas as situações que os dois usuários precisam ter essa chave. Somente um dos dois precisou ter a chave. Só um dos dois precisou ter o certificado digital. Então essa é uma situação que você observa. E, detalhezinho básico, onde você vai para comprar um certificado digital? Numa autoridade certificadora. Então a autoridade certificadora é quem emite o par de chaves, quem gera a informação para você. Enquanto que eu posso também me dirigir a uma autoridade de registro. O que é uma autoridade de registro? É uma intermediária entre o usuário e a autoridade certificadora. É onde você vai para fazer o registro também. Mas isso quer dizer que na autoridade eu não posso ir? Pode. Você pode ir até direto à autoridade certificadora e solicitar um registro. Só existe autoridade de registro simplesmente com uma maior facilidade, para ter mais pontos onde que você possa fazer essa solicitação. Simplesmente com esse conceito que ela existe. Mas aí, quando ela fala nesse conceito, ela envolve também o processo da assinatura digital.
E a assinatura digital é algo que você cai muito fácil. Primeiro, a CESP gosta muito de palavras que são similares. Então, quando eu falo assinatura digital é a mesma coisa que certificado digital? Não, são coisas diferentes. Então, quando aparecer essas palavras, é uma palavra-chave, sublinha, para prestar bem atenção. A assinatura precisa ter certificado? Precisa. Então, para fazer a assinatura digital, precisa ter certificado digital. Justamente por quê? Porque a assinatura digital, ela faz uso de quê? Da chave privada de quem está assinando. Por quê? Quais são os princípios que a assinatura digital garante? Somente a integridade e a autenticidade. Então é só esses dois. A assinatura digital garante a confidencialidade de uma informação? Não. Somente a autenticidade e integridade. Mas também tem que tomar muito cuidado com pegadinha típica da CESP. Quando eu falo em assinatura digital, o documento vai ser criptografado? Não, somente a assinatura. O documento é enviado de forma normal, direto. Eu não criptografo o documento, somente a assinatura. Então esses são os detalhes, as pegadinhas que ela mais pode estar trazendo na hora da prova em relação à segurança da informação. Você deve lembrar também os tipos de malware, as situações de ataque que podem ser citadas também. Em forma geral, lembrar que um vírus é um tipo de malware. Todo malware é um vírus? Não necessariamente. Spam é malware? Não, spam é uma prática. Nós vamos ver aí. E ainda eu falo de outras situações. Por exemplo, phishing. Phishing é um malware? Não, phishing também é só uma página falsa. E farming? Farming também é uma evolução do phishing, não é um programa. Cuidado com isso. Beleza, quando eu falo em editores de planilha, nós temos que lembrar que o arquivo salvo pelo editor, o Excel em específico, é uma pasta de trabalho. É uma planilha? Não, é uma pasta de trabalho. Por quê? Porque ele possui uma ou mais planilhas. No caso do Calc, eu posso fazer essa afirmação? Não diretamente, porque se você for pelo que o programa diz, ele diz que é uma planilha que você salva. Mas, no Calc, quando você olha ele dizendo que é uma planilha, conceitualmente ele está fazendo isso, salvando uma ou mais planilhas. Então, conceitualmente, já é uma pasta de trabalho. Por isso que eles não citam em relação ao Calc, e sim em relação ao Excel, esse exemplo. E aí, com relação a editores de planilha, tem que tomar muito cuidado com endereçamentos de célula. Lembra que tem 3 modos, relativo, misto e absoluto, com 4 formas diferentes. Lembra que o misto pode ter 2 situações, em que se baseia basicamente no uso do cifrão, que é o fixador, ele vai travar. Quando aparecer o cifrão, marca o cifrão e quem estiver imediatamente à sua direita. Ou seja, se aqui apareceu o cifrão antes da coluna, quer dizer que somente a coluna vai ser fixada. Somente ela que não vai poder ser alterada no meio do processo do copiar e colar ou da arrastar a alça de preenchimento. E na outra situação, se eu colocar o cifrão somente antes da linha, quer dizer que somente a linha que não vai ser alterada. Então são 2 situações do endereçamento misto. Mas aí tem o absoluto. O absoluto quer dizer que vai ser sempre a mesma célula. Essa é a estrutura do endereçamento absoluto. Beleza. Então o que ela vai colocar aí para você? Também a situação dos operadores aritméticos. Qual é a situação? Tem aí os básicos, adição, subtração, multiplicação, divisão. Tem que lembrar, potência e percentagem. Por quê? Pode aparecer uma função para você calcular, uma fórmula para você resolver. E aí tem que lembrar da precedência de operadores, ou seja, aí quem está te salvando é a própria matemática. Tem que lembrar dos conceitos básicos. Eu resolvo primeiro potência ou divisão? Potência. Resolvo primeiro multiplicação ou divisão? Depende, quem aparecer primeiro segue a ordem da leitura. Então cuidado com a precedência de operadores. O operador de percentagem, eu posso substituir ele na hora de calcular por uma divisão por 100. Então onde que tem um operador de percentagem, coloca uma barra e o 100, ou seja, está dividindo por 100. Só que ele tem maior precedência que os outros operadores, mesmo sendo considerado uma divisão por 100. E operador de texto, operador de concatenação, o E comercial. Então, operador de texto aí. Ainda sobre editores de planilha. Cuidado com a função média, que é a função que a CESP mais gosta de colocar na hora da prova. Por quê? Média é a função que tem acento. No Calc, função que tem acento tem que ser digitada com acento, porque senão ele não reconhece. Então isso é algo extremamente importante. Mas, se eu digitar sem acento no Excel, funciona.
mas o correto seria com. Funciona assim. Maiúsculas e minúsculas no Excel e no Calc ele entende. E, cuidado, células vazias, se ela passar um intervalo de células e uma delas estiverem vazias, para a função média, células vazias são ignoradas. Ela não considera. E ainda, quando eu falo em relação a essa estrutura, temos que ter cuidado com o e o até. Uso dos operadores de referência. 2 pontos. Quando aparece ele, você lê como até. Ponto e vírgula, quando aparece, você lê como e. Então aqui nós temos 2 fórmulas que estão falando a mesma coisa. As 2 funções estão somando os mesmos valores. Células A1, A2, A3 e A4, nas 2 situações. Uma, eu usei o e, falando A1, E, A2, E, A3, E, A4. A outra, A1 até A4, inclusive. Ou seja, A1 também vai ser somado e A4 também. Muito cuidado em relação a esse cara. E também situação típica da prova da CESP. Colocar os operadores de condicional. A função condicional, função C. Lembra que obrigatoriamente a função C tem que ter 3 partes, separadas por ponto e vírgula. Esses ponto e vírgula são somente separadores. Não é o e ou o até aqui. É só separadores. Em que, quando eu olho para esse cara, eu vejo que a primeira parte corresponde a uma condição. Então está atrasado aí, aqui está certinho. Então você tem uma condição. E você olha aqui, você tem que ter necessariamente algo aqui dentro que retorne verdadeiro ou falso. Então tem que ter um operador de comparação, ou algo escrito verdadeiro ou falso, ou ainda tem que estar escrito ali dentro outras funções que retornam dados verdadeiro ou falso, como a própria função e a própria função ou. Então elas podem ser inseridas aqui dentro? Pode. Então tem que tomar cuidado. E você olha, foi verdadeiro essa condição? Então realiza a ação que estiver na parte do meio. Ignora a outra, só faz essa do meio. E daí, você vai olhar, se foi falsa a condição, você faz somente a última parte, ignorando a parte do meio. Cuidado com a estrutura da função C. Na maioria das vezes, o que ela faz? Ela coloca um monstro para você, você lê a função, se assusta, e quando vê a resposta era coisa mais simples. Por quê? Ela coloca uma condição, que é justamente a primeira parte que você tem que olhar. Qual é a condição? Analisa a condição e vê qual que é a resposta, se é verdadeiro ou é falso. E depois, você vê, foi verdadeiro? Faz só o que está aqui, não precisa fazer tudo. Então faz por partes, que você garante a questão sem ter que se estressar. E, novamente, nós olhamos que em editores de planilha, eu tenho 2 situações. Eu tenho a situação do classificar e tenho a situação do filtrar. O que nós temos que observar em relação a esses caras? Qual a diferença de classificar e qual a diferença de filtrar? Classificar simplesmente organiza os dados dentro da planilha. Ele vai esconder informações? Não, somente organiza. Filtrar. Filtrar sim, esse vai estar ocultando dados. Tanto que você consegue observar se dentro de uma planilha foi aplicado o filtro, analisando o índice das linhas. Se tiver faltando um número ali na sequência dos números, significa que foi aplicado um filtro. Então, cuidado com a diferença desses 2 recursos que você pode aplicar tanto no Excel quanto no Calc. Com relação ao Windows, o que pode aparecer? Ferramentas de sistema. Backup, em essência, é uma cópia de segurança. Então, você está falando de segurança, gravar dados, fazer uma cópia para salvar os dados é backup. Por quê? Restauração de sistema, salva arquivos? Não. Restauração de sistema só mexe com sistema. Quem mexe com arquivo é backup. Muito cuidado com essas 2 situações. Então, restauração de sistema faz o quê? Volta a um ponto anterior do tempo, ou seja, volta ao sistema como ele estava anteriormente. Isso é a restauração de sistema. Limpeza de disco, tira a sujeira do HD? Não, limpeza de disco é para apagar arquivos temporários. É para apagar os arquivos que estão, por exemplo, na lixeira, arquivos que estão na pasta de temporários da internet, ou arquivos que estão lá nas miniaturas do Windows Vista ou Windows 7 tem esses arquivos. E o desfragmentador serve para organizar os arquivos no disco. Ele vai mudar a pastinha de lugar? Não, ele só vai mudar como o arquivo está dentro do HD, para tornar o acesso mais rápido àquela informação. Ou seja, para deixar o disco melhor de ser lido. Então essa é a função do desfragmentador. Mas ainda tem aquela situação com a operação com arquivos e pastas, que você tem aí um esqueminha que é só completar. Quando?
eu simplesmente arrasto um arquivo que está dentro do C dois pontos, ou seja, dentro do diretório C. Isso é o seu ponto de partida. Em qual diretório está o arquivo? Se está dentro do diretório C dois pontos, se você simplesmente clicar, segurar clicado e arrastar para uma pasta em outro diretório, você vai estar, por padrão, criando uma cópia. Então, simplesmente clicar e arrastar, cria uma cópia. Mas e se eu pegar, clicar e arrastar dentro de uma pasta na mesma unidade? Ou seja, uma pasta que também está dentro do C dois pontos. Eu vou estar movendo esse arquivo. É isso que eu vou estar realizando. Então, cuidado que eu posso fazer essas ações usando teclas de atalho. Se eu arrastar, segurando a tecla Shift, para uma unidade diferente, eu vou estar movendo. Mas, se eu quisesse copiar dentro da mesma unidade, eu arrasto usando a tecla Ctrl. Então, é isso que eu vou estar fazendo. Mas aí tem a situação do Alt. Quando eu arrasto para qualquer unidade, seja para a mesma ou para uma unidade diferente, com a tecla Alt pressionada, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar criando um atalho. Que no caso do Windows 7 vai estar aparecendo lá. Ah, eu estou fazendo um link. É a mesma coisa aqui? Atalho. Então essa é a estrutura da operação com arquivos e pastas dentro do sistema operacional. Isso vale tanto para o Windows quanto para Linux. Não é só no Windows que funciona isso. Situação no mapear unidade de rede comum também. O que é mapear unidade de rede? Associar uma tecla, ou melhor, associar uma letra que você pode dizer que é um atalho a uma pasta que esteja na rede, para que não tenha que ficar lá toda vez procurando essa pasta e associando ela para poder acessar a informação. Então, você faz isso apenas uma única vez. Criou um atalho para facilitar o acesso. Então, essa é o mapear unidade de rede. Editores de texto. Lembra os formatos padrões de cada editor. Característica comum da CESP é pegar e associar. Eu, salvando um arquivo do Word 2003, eu consigo abrir esse arquivo no Word 2007? Sim ou não? Sim. Por quê? O Word 2003 salva no formato DOC. O Word 2007, DOCX. O próprio Writer salva no formato ODT. O arquivo do Writer pode ser aberto por qualquer versão do Word? Não. Pode ser aberto pelo 2007 ou 2010, 2007 em diante. Pelo 2003, ele abre o arquivo do Writer? Não. Ainda não abre. Por quê? Porque ele foi antes do formato aí. E cuidado com relação ao formato do arquivo PDF. O Word 2003 faz alguma coisa com PDF? Não. Já o Writer, ele exporta para PDF. Mas o Word 2007 e 2010 tem a opção salvar como PDF. Ah, e se ele falar que o Writer e o Word 2007 geram um arquivo PDF, tá certo? Tá, eu usei um termo genérico. Então, muito cuidado aí com as associações, as palavras que ela pode estar utilizando em relação a esse cara. E ainda sobre editores de texto, cuidado com os estilos de formatação. O que são os estilos de formatação? São os estilos que você aplica do tipo título, do tipo subtítulo, título 1, 2, 3. Então isso são estilos que você utiliza eles para trabalhar com sumário automático. Eu tenho que estar trabalhando necessariamente com um estilo de formatação de título, senão o sumário não vai pegar as informações, não vai saber em que página que está cada título, senão você vai ter que digitar manualmente. Então isso aqui facilita a sua vida. E eu tenho o botãozinho que permite copiar os estilos. Qual o botão? Botão pincel. Permite copiar o estilo de formatação de algum lugar e aplicar ele em outro. Qual que é a pegadinha dela? E o botão pincel, ele vai copiar um pedaço do texto? Não, só vai copiar a formatação. O arquivo em si, o conteúdo, ele não copia. E outra ferramenta importante, controle de alterações. Aquela situação em que você ativa o controle, outra pessoa pega o arquivo digital e apaga. Vai apagar do arquivo aquilo? Não, porque o controle está ativo. Vai ficar lá pendente para que quando você pegar esse arquivo novamente, você diga, eu quero que apague, ou seja, eu quero aceitar essa alteração sugerida ou não. Então você que vai dar a última palavra, se você quer que aquela alteração seja feita ou não. Facilita a vida de todo mundo, principalmente aí na situação de correção de trabalhos. Controle de alteração. Ah, mas e daí? Tem a questão do Linux. Ai meu Deus, Linux na prova. Linux é tranquilo, minha gente. O que ela vai cobrar de Linux? Vai cobrar lá, comando ls, os comandos. E os comandos você usa onde? Comando você usa dentro do terminal, dentro do shell, ou também conhecido como terminal. Lembra que o equivalente a ele no Windows é o DOS, também conhecido como prompt de comando, porque está dentro do Windows agora. E comando ls, cuidado, é um L e tem que ser minúsculo.
Na hora da prova, você vai observar isso como? Você vai ver que ela vai te dar uma palavrinha do lado, que é o próprio listar, e você vai ver que a letra é igual. Então é o L. Muita gente confunde com o I. Muito cuidado com isso. Então ls simplesmente faz o quê? Lista. Só. Ela não quer saber como você usa o comando, quer saber o que ele faz. Então é o ls, listar. cd. Bom, o cd é usado também no prompt de comando para quê? Para você navegar entre os arquivos e pastas. Para você ver, entrar em uma pasta, sair de dentro daquela pasta. Então esse é o comando cd. O listar vai ver o que tem ali dentro. Você lista os arquivos que tem dentro de uma pasta. E exit. Exit não precisa nem dizer. O que é exit? É sair. Um pouquinho mais complexo que pode aparecer é o mkdir. Vem de make diretório. Ou seja, vou criar uma pasta, criar um diretório. Então, esse cara cria pasta. init0 e init6 são comandos que só podem ser aplicados pelo administrador no Linux. Então, eu tenho que ser necessariamente o usuário administrador. Também conhecido como usuário do tipo root. Então, esse cara é o administrador dentro do Linux. Beleza, init6 e init0, respectivamente. O init6 reinicia, init0 desliga. Mas aí tem 3 comandos também super difíceis. Comando cp, copiar, copia um arquivo ou passa de um lugar para outro. rm, remover, arquivo ou passa de um lugar para outro. Vou remover de um lugar para o outro? Vou para a lixeira. Então, ele remove? Remove. mv, esse é pegadinha. Porque o comando mv, naturalmente, ele é criado para mover, ou seja, para fazer a ação respectiva de recortar e colar. Então ele move. Mas eu também uso ele para renomear um arquivo. Se eu quero mudar o nome de um arquivo ou pasta, eu uso o comando mv. Esse é o cara para você usar e pode ser uma das pegadinhas na hora da prova. Então, fechamos a matéria de informática que pode aparecer na hora da prova.